novo atacante palmeirense, o atacante que a torcida tanto esperava. Vamos acompanhar. Claro, pra gente é um motivo de muita alegria estar recebendo um craque como o Vitor Roque aqui dentro do nosso elenco. O nosso elenco é muito bom, elenco trabalhador, e ele está sendo muito bem recebido aqui. Bem, a gente conversou antes e falei que era uma alegria mesmo jogar do lado dele e espero que se concretize e que a gente venha dar muitas alegrias para a torcida palmeirense. Além do Vitor Roque, outras novidades no Palmeiras para esse jogo contra o São Paulo, a volta do capitão Gustavo Gomes e do lateral Piquerez. Os dois estão recuperados de contusões musculares e voltaram aos treinos nessa semana, ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Com isso, o Palmeiras terá elenco quase completo para a semifinal do Campeonato Paulista. Os únicos desfalques, o Bruno Rodrigues e o Paulinho, que ainda não estrearam nesta temporada, e o Maurício, que se recupera de uma cirurgia no ombro. Eu estava vendo aí o Salazar falando sobre o Neymar, essa preocupação também existe no Palmeiras em relação ao Estevão, né? Se o Palmeiras avançar para a grande decisão do Campeonato Paulista, tem toda essa questão de logística, mas, diferente do Neymar, o Estevão não deve ser titular da seleção brasileira nessa partida, por exemplo, contra a Argentina. Se de repente alguém se machuca, ele pode entrar, pode ter muitos minutos ali, é bem verdade, mas essa preocupação em relação ao Estevão no Palmeiras é muito menor do que a do Santos em relação ao Neymar. Nesse trechinho final você viu ele falando sobre a emoção de jogar com o Neymar, exatamente, o Neymar vai ter essa oportunidade aí de ser companheiro do Ney lá na seleção brasileira. O Estevão, que foi considerado aí pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte como o jogador não europeu mais valioso do mundo, ele que foi negociado aí recentemente lá com o Chelsea da Inglaterra por 60 milhões de euros, mais de 60, né? 61 milhões de euros. Uma última rapidinha só sobre o Naves aqui, né, Michele? O Palmeiras pôs preço nesse jogador, 6 milhões de euros, interessa lá ao Red Bull Bragantino, o Palmeiras ainda está negociando, não sabe se vai emprestar com opção de compra ou se vai vender, se vai mandar em definitivo esse zagueirão lá para o Red Bull Bragantino. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar um pouquinho sobre essa convocação da joia palmeirense do Estevão para a seleção brasileira. Beijo grande, Mi. Beijo, Zé. Brigadão. Fala. Ô, Miller, não adianta convocar e não colocar para jogar. Tá? O Dorival tem feito isso. Lugar de experiência é no clube. Ah, vamos devagar com o garoto. Gente, o Estevão é uma realidade. Ponto. É novo, precisa maturar ainda, tem muito a evoluir, mas tem bola e o Brasil vai precisar desse garoto na Copa do Mundo. Então, convocou, põe para jogar. Eu quero ver Estevão, gostaria de ver Estevão, Hendrick, Rodrigo, Vini Júnior. Olha que geração boa lá na frente, leve, né? Você podia ter um Veiga no meio de campo. Não adianta Estevão com Neymar. Não adianta, Neymar, não adianta você convocar o jogador e não pôr para jogar. Para mim, o Estevão tem que estar entre os titulares já nesses dois próximos jogos da seleção. E nesse ponto, Miller, só para finalizar, acho legal a convocação do Neymar, dentre vários pontos. Esse, por exemplo, o Estevão, pô, eu sou fã do Neymar, vai, sabe, ter esse contato, essa garotada, eu acho legal. Você acha, Miller? Olha, Michele, infelizmente o Estevão não vai começar jogando. Infelizmente. E vai terminar jogando? Mas olha, aí entra 15 mas minutos. Aí que tá, entra 15 minutos. Foi pra jogar, até né, se Miller? entrar no ritmo do jogo, acabou a partida. Foi pra jogar. E outra, contra a Argentina lá. Quer dizer, então acho que ele vai infelizmente vai priorizar Rafinha, Vinícius Júnior do outro lado. Não acho errado. Acho que o Estevão tinha que jogar os dois jogos. Mais do mesmo, né? É hora de virar a chavinha. Muito bem, tá aí o Felipe Anderson, que está voltando aos poucos, mas agora pronto de volta. Não sei se ele perdeu a posição no time, mas é o que está de volta. Mas também é o que está pegando, muita gente falando sobre os preços, né, dos ingressos do jogo. Rapaz, Leila, fiou a faca mesmo, hein? Tem parcel? Alguma? Não sei agora você me pegou, não vi. Se você quiser dar uma olhada, o preço do ingresso é muito alto, o sócio avante tem desconto, mas mesmo assim, quando você parte de um valor muito alto, não dá. Isso é até difícil de falar, né, cara? Se era o momento de fazer isso, né? Enfim, mas... Quer aumentar o valor? Não, claro, você vem com uma reconciliação. Chega o jogador, time classifica, o jogo na segunda. Se elege o inimigo, que é o São Paulo, que fica reclamando, falando como torcedor, sim, tá? Sim. Que fica reclamando do jogo, vai ser segunda, vai ser terça. Então você cria todo um ambiente de pressão favorável e põe o ingresso a R$500. Geniais. Então, assim, cara, a justificativa de que o Avante barateia o preço, barateia mesmo. Dependendo do sócio torcedor, você nem paga ingresso.
dependendo, você tem desconto de 30%, 40%, até 70%. Mas mesmo assim, você quer levar 2 pessoas para um ingresso de R$400. Se você pagar 80 cada um, são 160, mais estacionamento, comer e tal. Que então 350, 400 você vai gastar num jogo de futebol, né? Mas isso aí já... Falem vocês sobre... Eu falo. Só dou meu pitaco rápido, que é quando eu falo, não, mas se você for sócio avante ou sócio torcedor, quem quer que seja, de qualquer time, não, aí você paga pouco e tudo mais. Não é difícil entender. O Brasil, a grande maioria da população brasileira, não tem dinheiro para pagar todo mês para ser sócio torcedor. Não tem dinheiro, não tem. Como diria o Márcio Braga, acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Entre pagar a escola do filho, ou arroz que ele vai comprar, ou comida, ou o que quer que seja, ele não vai deixar de fazer isso para pagar o sócio-torcedor. Por mais barato que seja, e por mais que o fato dele vá de graça para o jogo, se ele for sócio-torcedor. Não existe isso, não tem a grana. Às vezes, esses caras economizam durante 7 meses para ir em um jogo. É o que dá para os caras fazerem. Então, não, mas se for sócio-torcedor é de graça. Cara, tem gente que não tem grana. Muita gente. A maioria. Porque se todo mundo tivesse grana, todo mundo seria sócio-torcedor. Não só do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, de todo mundo. Aliás, tem discussão lá no Rio também. Que os ingressos também estão caros. Uhum. E aí os caras não vão. Porque não tem dinheiro. Não é porque, não, só vou na boa. Não, porque não tem grana, gente. É isso. Não dá para os caras serem sócio-torcedor. Não é uma realidade europeia. É simplesmente isso. Mas fala, Arnaldo. Eu acho que... Nesse jogo especificamente, não é a questão, todo o contexto que o Massini falou, a mobilização, a rivalidade, o Vitor Roque, vai estar lotado. Essa não é, a questão é que o Palmeiras é administrado dessa forma pela presidente do clube. Ele é administrado de uma forma elitista. Ela não faz nenhuma questão não, ela assume essa política, né? O Palmeiras não tem um dono, mas tem uma presidente que dá todas as diretrizes, e é assim. Para o palmeirense de pouco poder aquisitivo ir ao Allianz Parque, ou no jogo da categoria de base ou no jogo de futebol feminino. Ele fica na rua, no entorno. Então, até isso tem sido uma experiência que já mudou. Tem muito mais opressão do poder público, tem muito mais obstáculo. Até isso deixando mais, Até isso está sendo difícil para o palmeirense de poder ficar vendo o jogo lá no boteco ou vindo o estádio. Até isso é difícil. Quando o Palmeiras vai jogar em outro estádio, em Barueri, ela não mexe no preço do ingresso e não vai ninguém, porque o ingresso é caro. Em qualquer lugar é caro. Agora, vamos lembrar como funciona a empresa que ela preside. De quem ela depende. Sim. De quem? De quem tem pouca grana. Exatamente, né? Então, quando ela depende da pessoa de pouca grana para fomentar o negócio dela, ela ataca as pessoas de pouca grana. Como o outro negócio dela, aspas, negócio, é o Palmeiras, ela se lixa para quem não tem dinheiro. É assim a política dela. É uma política elitista, que para mim no futebol não combina, futebol brasileiro. Agora, muitos outros clubes fazem isso também. Né? Dane-se o torcedor, eu não acho. Eu acho que no Brasil, ou pelo menos se tem um modelo Alemanha que contemple setores populares em todos os estádios, ou tem que acontecer o protesto da torcida do Flamengo. Mas não é uma coisa para esse jogo, São Paulo e Palmeiras, é pro Palmeiras mandante nas suas questões. Depois não vai ninguém em Barueri, eu tenho 25 mil no Allianz Parque, não é porque a fase está ruim também, ou estava. Mas é porque é muito caro. E não existe uma maleabilidade para atrair o torcedor de baixa renda quando as coisas não vão tão bem. É inflexível. Tem uma coisa Barueri foi isso que aconteceu na última vez. Tem uma coisa que me incomoda nisso, é o clube quando tem muita grana já. Por quê? O Massa traz aí, vai faturar 1,2 bi, certo? Quase 3. 1,3 bi. Só um parênteses rapidinho. Massa, só em cima disso, eu não vou te interromper. Qual a porcentagem da receita do Palmeiras de bilheteria? É um negócio assombroso? É 90% e tal? Não, é importante. Mas quanto? Você sabe a porcentagem? Eu não tenho aqui de cabeça. Tá. Do Avante Tironi. Mas eu não tenho de cabeça.
Preciso consultar, não vou conseguir agora. Só para voltar para o Messi, professora, porque uma outra política inviabilizaria o Palmeiras ser bilionário como é? Essa é a pergunta que eu queria que eu... Então, esse é o meu ponto. Então, por assim, o Palmeiras, o marketing vai lá e esfola as empresas. Eu tô bem e tal, você me dá mais dinheiro, tá tudo bem esfolar. Todas as receitas do clube, a TV vai lá e luta pela TV, o valor maior, tem que esfolar mesmo, tá tudo bem. Será que não dá para tirar o pé um pouquinho de uma das receitas? Esse sempre é o que me pega nesse caso. Cara, eu preciso ganhar só um pouquinho menos, porque eu tô com todas as outras receitas tão legais. Acho que essa daqui do meu torcedor eu dou uma segurada. Sabe por quê? Porque esse meu torcedor, quando eu vou vender o meu patrocínio, a quantidade de gente em redes sociais, eu uso esses caras. Esses caras são importantes para mim. Ou quando o bicho tá pegando, né? Quando precisa. Agora eu vou tirar, eu tenho 8 receitas, uma delas eu vou tirar o pezinho. E eles não tiram. Isso me incomoda pra caramba, né? Eu acho que assim, tem a lógica de quem tem programa bom de sucesso, como o Palmeiras tem de sócio-torcedor, uma preocupação em melindrar o sócio-torcedor que paga a sua mensalidade e que vai numa situação... não essa, de novo, não essa de um jogo com essa procura, com esse apelo, mas normal, eu não vou botar o ingresso R$15 lá em Barueri ou 10 contos, porque o cara paga não sei quanto de mês. A gente já sabe, isso aconteceu no Inter, que tinha um programa de sócio-torcedor melhor que o do Palmeiras lá atrás. E aí, não, vamos privilegiar o sócio. Aí começou, Beira-Rio vazio, Beira-Rio vazio, Beira-Rio. O torcedor quer que o outro vá também. É uma mentalidade exclusivista que não faz o menor sentido. Agora que você pode abarcar tudo, né? Você pode criar a o cara vai ter... Dá trabalho. O único jeito é você reservar um setor do estádio. Exatamente. E tirar do sócio-torcedor. Exatamente. Isso. Aí você tem que controlar quem compra, como é que compra, claro, sem entendeu? dúvida. Sim. Porque aí vem cambista. Sem dúvida, você tá certíssimo. É um negócio, gente, muito difícil de fazer. Não é fácil, dá trabalho, como está dizendo. Dá trabalho. Mas é possível que... Entendeu? O ticket médio é muito alto. O seu microfone está falhando novamente, Massa. O que está acontecendo? Sei não. Dá aquela problema aqui. Ó. Vem cá, se você fosse o Abel, você botava o Vitor Roque para jogar, Arnaldo? O Massa colocaria, né? Vamos sentir a entrevista dele na apresentação. Eu acho que uma das vantagens do Abel para esse confronto é poder esconder, levar isso e outras questões até o final do jogo. A recuperação do Gomes, a recuperação do Piquerez. Né? Eu acho que o mistério dessa vez está do lado do Abel. É bom para ele. Normalmente estava do lado do Zubeldia, agora está do lado dele. Então acho que quanto mais ele protelar essa decisão, melhor. Pouca coisa, o jardineiro do Massa já não atende o telefone dele para dar as pistas de escalação e tal. Então quanto mais ele protelar a dúvida... Calma aí, quase deu a cabeçada no chão aqui, você viu? Eu vi. É isso. Então acho que ele tem que levar um mistério, o Vitor Roque. Para com essa conversa, meu. Tem que jogar domingo, segunda-feira. Não, eu acho também, é um clima todo. Entendeu? Cara, Então, contratou o cara. Qual que é o teu Palmeiras? Ele tem que entrar Qual titular. que é o teu Palmeiras? Ele arrancou Palmeiras? sorrisos da comissão Tem que técnica pôr. no treino de ontem. Entendeu? Aí, ó, pronto. Eu adoro esses boletins internos. Não sei o que. Mas vem cá, é boa pergunta. Qual seria o seu Palmeiras? Escalhe o seu time. Escala. Vitor Roque mais 10, fala aí, Massa. O time, bom, se todos estiverem de volta, né? Seria o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Martínez e Rios, Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo. Esse é o time. Tá bom time, hein? Bom time. Veiga, Vitor Roque e Facundo. Tá, sobraria o Flaco Ou o Lopes, Felipe né? Anderson do lado esquerdo. Ou o Felipe Anderson do lado do Que Facundo. tal esse trio, Vessa? Veiga, Vitor Roque e Estevão. Tá ruim, não? Falei um pouco antes, pra mim tem que jogar, porque você pode trazer, sei lá, o Palmeiras começa mal, o São Paulo abre o placar. É legal você ter o Vitor Roque sendo gritado com 15 minutos de jogo, 20, Vitor Roque, um ambiente contrário, não precisa disso, põe o cara pra jogar. Entendi. Aí você sacou ele, não aguentou, chegou agora, tal, tô sacando ele do time. Eu acho que é outro cenário. Você vê como é que E aquelas coisas, assim, vamos combinar. Vamos ser justos. Ser justo não, ser realista. Jogo lá, entre o Vitor Roque. 20 minutos de jogo, o cara faz um gol. Acaba o jogo. Concorda?
1-0, gol do Vitor Roque com 20 no primeiro tempo. Você imagina o que vira o Allianz. Para mim tem o fator Vitor Roque, mas tem um fator que é além, né? O Palmeiras foi o último a se classificar. Na última bola de Mirassol, penúltima bola de Mirassol. Pega aquele time do Palmeiras que jogou contra o Mirassol com o time que pode jogar contra o São Paulo. Deu tudo certo. Tipo, além dos reforços, a recuperação de praticamente todo mundo. Sim. O Corinthians balançando, que era o favorito, o outro. Então, de novo, abriu de novo. Abriu a coisa. O Mar abriu o Palmeiras novamente. O Mar abriu de novo. Um pouco diferente dos anos anteriores, né? Porque o Palmeiras tinha sobrado na fase anterior. E na fase final foi levando... Agora tem os grandes aí, mas, cara, tá com pinta. Estou procurando aqui a informação do balanço, mas não achei. Mas eu trago depois. É bem equilibrada a pizza. Né? Eu achei aqui, só os torcedores avante 74 milhões. Sim, é isso aí. 74, de 1 bilhão e 200. Pô, tudo bem, né? Se fosse, em vez de 74, fosse 60, não E ia... aí aqui tem uma coisa que divide a arrecadação de jogos, que aí deve ter um pouco, talvez, com o ingresso, mais 50. Não, 100 e pouco. Nós estamos falando de 10% só. Se virar então, 6%, será que é porque... dava pra fazer sim, dá trabalho, mas dá pra fazer sim. Dava pra fazer um pouquinho, dava. Outra coisa que dava pra fazer era o Palmeiras transformar em dias de jogos o entorno num bulevar. Receber bem as pessoas que não podem entrar no estádio. Ótimo. E não colocar tapume, polícia que não entra. Tô falando, mas você acha que é mobilização isso é grade. Não, isso depende aí. muito da direção do Palmeiras. Só depende dela. Exato. Da seleção brasileira aí com o Estevão, né? Para quem não sabe, o Dorival fez a convocação da seleção brasileira aí. E junto com a convocação aí, ele convocou também o Estevão, né, jogador do Palmeiras. E aqui a gente vai ver toda essa programação da seleção brasileira aí. Vamos torcer para esses jogos aí contra a Colômbia e a Argentina não cair aí na mesma data ou perto de alguma data aí de algum jogo importante do time do Palmeiras, né, galera? Veja a programação de Estevão na seleção. O Brasil enfrenta aí a Colômbia e a Argentina em Brasília e em Buenos Aires no dia 20 e 25 de março. Estevão está convocado para defender a seleção brasileira nessa data FIFA de março, disputando 2 jogos contra Colômbia e Argentina em Brasília e Buenos Aires nos dias 20 e 25 de março. As datas não chocam com o eventual final do Paulistão, mas será preciso avaliar as condições do atacante. No retorno, em caso de classificação do Palmeiras, há a segunda decisão no dia 27 e a estreia no Brasileirão em seguida. A programação prevê a apresentação do atleta no dia 17 de março, que é segunda-feira, seguinte aí a primeira final do Campeonato Paulista, ou seja, a final é no domingo, né? Caso o Palmeiras avance a final, a gente espera que o Palmeiras consiga aí chegar à final do Campeonato Paulista, e a apresentação dele estaria marcada aí para segunda-feira. Isso provavelmente em Brasília, local do primeiro jogo. A princípio, portanto, não haveria problema para utilizar Estevão em um eventual final do campeonato. O torneio ainda está nas semifinais e o Palmeiras joga contra o São Paulo às 9h35 de segunda-feira aí para saber se vai avançar ou não. Como eu falei, esperamos que o Palmeiras consiga uma boa vitória contra o São Paulo e avance para a fase final do Paulistão, né, galera? A data de retorno, por sua vez, deve ser após a partida na Argentina, marcada para o dia 25 de março, uma terça-feira. Neste caso, será preciso avaliar as condições físicas do atleta e também as datas de um eventual final do Paulistão e a estreia aí do Brasileirão. Estreia essa aí que é contra o time do Botafogo, né, galera? Esse ano aí o Palmeiras já começa aí duelando exatamente contra o grande rival do Palmeiras no último Campeonato Brasileiro, que foi o Botafogo, né? A segunda final do estadual, em caso de avanço do Verdão, está marcada para uma quinta-feira da mesma semana, dia 27, enquanto a estreia no Brasileiro será entre os dias 29 e 31 de março. O Palmeiras recebe o Botafogo na primeira rodada, mas as datas detalhadas ainda não foram divulgadas. Ou seja, galera, então, vamos entender melhor aqui, ó, a segunda final do estadual, em caso do Palmeiras avançar, está marcada para uma quinta-feira. Ou seja, nesse ano aí a final seria no meio de semana, né? Acho que nunca aconteceu do Paulistão ser decidido em um meio de semana aí, ao que tudo indica aí.
Essa final do Paulistão vai ser no meio de semana, em uma plena quinta-feira, né, galera? O pessoal do São Paulo lá queria, porque queria que esses jogos de mata-mata aí, né, os jogos decisivos do campeonato fossem no domingo, e a final está marcada para uma quinta-feira. Interessante. Vamos ver aqui agora os jogos aí da seleção brasileira. O Brasil pegar a Colômbia no Mané Garrincha em Brasília no dia 20/3, às 9h45, uma quinta-feira. E depois a Argentina e Brasil lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 9h da noite, no dia 25/3, às 21 horas. O Brasil está em quinto lugar aí na classificação das eliminatórias com 18 pontos. As 6 primeiras seleções avançam de forma direta para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A 7ª rodada colocada disputa e a repescagem. Mas enfim, galera, o que interessa aqui é o time do Palmeiras, né? E a boa notícia aí, cara, é que pelo menos aí esse jogo da seleção brasileira não vai impactar aí em relação aos jogos importantes do time do Palmeiras, né? A gente sabe que o Estevão merece estar na seleção. A seleção que não merece o Estevão, né? Porque o treinador que tá lá não tem parcialidade alguma, né? A gente levou 4 jogadores do Flamengo, levou o Lucas Paquetá novamente aí, e o Rafael Veiga, que vem sendo o jogador mais decisivo, o meio de campo que mais fez gols aí no mundo inteiro nas últimas 2 temporadas, não tem chance na seleção brasileira, não dá meio que para entender. Na verdade, dá para entender o porquê que ele não vai para a seleção brasileira, né? Enfim, galera, eu quero saber agora a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não aí dessa convocação do Estevão para a seleção brasileira, se ele deveria ir